Meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula da nossa contabilidade. Hoje vamos falar de uma demonstração que vocês não viram ainda. Vocês já trabalham com ela, mas vocês ainda não viram ela toda a estrutura. Estou falando da DRE, a demonstração do resultado do exercício. Ele é um relatório contábil que dá suporte ao nosso balanço patrimonial, só que ele tem o objetivo do quê? De evidenciar quais as operações estão dando lucro ou prejuízo para a empresa, certo? E o que eu vou utilizar para fazer essa DRE, a demonstração do resultado do exercício? Aquelas contas que vão para o nosso ARI. Por isso que eu falei, vocês vão trabalhar agora com uma demonstração que teoricamente vocês já mexem, tá? Que são as contas do ARI, as contas que envolvem receitas, despesas, os meus impostos sobre vendas, certo? E no ARI eu verifico se eu tive lucro ou prejuízo. Só que agora a gente vai estruturar numa nova demonstração, certo? Que vai demonstrar ali com mais clareza, com mais objetividade, quais operações que estão deixando uma empresa com lucro ou com prejuízo. Lembrando que a DRE ela é feita, considera um determinado período, certo? Então por isso que ela termina sempre com lucro ou prejuízo do exercício. Ele é obrigatório aí para todas as empresas aí, exceto o MEI, tá? E deve ser feito aí anualmente, pelo menos anualmente. O mínimo tem que ser anual. Tem empresas aí que fazem trimestralmente, porque é obrigatório, para essas empresas, principalmente companhia aberta, e para fins de gerenciamento, todo mês aí a companhia vai fazendo aí a DRE para acompanhar o seu resultado, né? O seu resultado mensal, certo? Por isso que se chama demonstração do resultado. E quem que dá o suporte para a gente é a nossa apuração do resultado do exercício, tudo bem? Pessoal, no documento aí que eu passo para vocês a atividade, eu dou um detalhamento maior, utilizei como fonte aí o Contabilizei, lembrando que isso aqui não é uma propaganda, tá? Para vocês terem um conteúdo teórico muito importante, mas lembrando que a gente aprende na prática, tá bom? Então é sempre bom dar uma olhadinha ali no documento com todo o texto, certo? E o que eu fiz? Eu peguei a atividade 6 de vocês, a atividade 6 que eu passei, e peguei apenas as contas que vão no meu ARI, aquelas contas que eu coloco no meu asterisco, que eu usei para apurar o meu resultado, tá bom? Essas contas aqui todas vão para o ARI. Eu zerei para quê? Para poder saber se eu tenho lucro ou prejuízo lá no ARI. Porém, eu vou usar essas contas aqui, muito importante, porque vai ser com essas contas aqui, somente com essas contas. As contas que são ativo, passivo e patrimônio líquido não entram na DRE. Elas não têm objetivo ali de eu calcular ali se eu tive lucro ou prejuízo, tudo bem? Então a gente só vai trabalhar com as contas de receitas e despesas, teoricamente as contas que vão para o ARI. Então vamos lá, qual que é a minha estrutura do DRE? Eu começo aqui no início com as minhas vendas brutas, ou em outras nomenclaturas vai ser a receita operacional bruta, tá? Ou vendas brutas, tá bom? E da onde que eu tiro essas informações das vendas brutas? Do meu razonete de vendas, certo? Que deu o total aqui de 27 mil. Mas por que bruto, professor? Porque aqui ele não está descontando imposto, não está tendo abatimento, não está tendo dedução. Então por isso que ele é bruto, tá? Depois, lembrando que as minhas vendas são brutas. Eu sempre começo com as minhas contas de receitas. Nesses casos, a minha receita de vendas. Nesse caso, para a minha empresa, que é uma indústria, um comércio, certo? Principalmente comércio, que são vendas de mercadorias, tá bom? Depois, quem que vem depois da minha estrutura? Vem os meus impostos sobre as minhas vendas, tá? Não é os impostos que vai lá no passivo, são os meus impostos ou abatimentos ou deduções. Nesse caso, ó, vou até marcar aqui um asterisco aqui, tá, pessoal? Comecei aqui com a minha venda, depois vem os meus impostos. Os meus impostos, o que ele vai fazer? O que eu tenho de impostos, pessoal? O meu ICMS
sobre vendas, tá? Ele é o quê? Ele diminui o valor da minha venda, tá? Então deu 4.050. Vou colocar aqui entre parênteses, que ele é negativo, tá? Então lembrando que as contas que são débito nas contas do ARI, elas sempre vão ser negativo no meu ARI, tá? Sempre vai estar deduzindo. E as contas que são crédito, são as minhas contas de receita, são as minhas contas de ganho, sempre vai ser positivo. Eu gosto de colocar aqui do lado para vocês saberem que os impostos é um sinalzinho aqui negativo, tá bom? Depois eu tenho aqui minhas vendas brutas menos os meus impostos, que nesse caso seria o ICMS sobre as minhas vendas. Quem que vem embaixo? As minhas vendas líquidas ou receita operacional líquida. E como que eu faço essa conta aqui, pessoal? Como que eu faço essa conta? Então, é minhas vendas brutas menos os meus impostos. Nesse caso, o meu ICMS. Que deu total de quanto aqui, pessoal? 22.950, certo? Cheguei nas minhas vendas líquidas. Minha venda aí deduzindo os meus impostos, certo? Então vamos fazer um asterisco aqui, já fiz. Embaixo de vendas líquidas, quem que eu vou reconhecer agora? Os meus custos das vendas, certo? Nesse caso aqui, meu CMV. Vou colocar um negativinho aqui, tá? Para facilitar, lembrando, é débito, falando de custo. Custo reduz o meu lucro, tá? Então por isso que é negativo. Então, quanto que é meu CMV? 5.280. Então é negativo. Então, minhas vendas líquidas menos os meus custos das vendas, eu vou chegar num resultado chamado lucro bruto. Eu gosto de colocar o sinalzinho, pessoal, para vocês irem acostumando com a estrutura, tá? Então, 22.950 das minhas vendas líquidas menos meus custos das vendas, meu CMV, quanto que deu meu lucro bruto? 17.670. Aí tá beleza, minha firma aí tá dando lucro. Se eu deduzir meus impostos, meus custos das vendas, a empresa ainda tem lucro ainda. Beleza? E agora quem vem embaixo, pessoal? As minhas despesas operacionais. Nesse caso, minhas despesas com vendas, minhas despesas administrativas, todas as minhas outras despesas. Eu vou classificar como despesas operacionais. Aqui eu não vou pôr o nome ainda de despesa, que mais para frente a gente vai aprender a classificar as despesas, tá? Então, minhas despesas em geral, tá bom? E o que eu tenho das minhas despesas em geral? Ó, vou até riscar aqui para não confundir vocês, tá? Eu tenho aqui o meu telefone, no valor de R$800. Lembrando, é despesa, ele é débito, ele está diminuindo do meu lucro bruto. Beleza? Legal aqui colocar um negativinho aqui, tá? Para facilitar, tá? Se vocês podem colocar aqui também. Aqui até não precisa tanto, mas eu acho legal aqui colocar no sinal pelo menos de igual aqui para vocês irem acostumando, tá? Isso daqui é mais ilustração. Eu tenho quem depois? Meu aluguel. R$2.100, tá? Negativo também, porque ele está deduzindo do meu lucro essa despesa. E eu tenho a minha PCLD, que é despesa, tá? Aqui é a PCLD lá, que é do ativo, redutora do ativo, não vai entrar aqui, tá? Eu tenho aqui minha PCLD. No valor de quanto? 10.800. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar nosso lucro bruto, 17.670, menos 800, menos 2.100, menos 10.800. Quanto que deu aqui, pessoal? 3.970. Positivo ou negativo? Nesse caso aqui deu positivo. Então,
embaixo aqui, vou até colocar um igual, tá? Eu cheguei no meu lucro operacional. Ah, professor, e se fosse prejuízo? Se fosse negativo? Eu ia chegar aqui no meu prejuízo operacional, mas não é o caso. Eu cheguei aqui no meu lucro operacional. E depois do lucro operacional, quem vem? Vem mais coisas, tá? Lembrando que esse resultado aqui que eu cheguei é o mesmo que está no meu ARI. Eu não falei que o meu ARI também deu lucro, que eu mandei lá ali para minha conta de reserva de lucro, só que no balanço, na DRE, eu não utilizo a conta reserva de lucro. A reserva de lucro é para o balanço, tá? É depois que eu apuro o meu resultado que eu jogo para minha reserva, tá? Quer dizer que eu tive um lucro operacional. Depois do meu lucro operacional, pessoal, aqui a gente não vai entrar ainda por enquanto, tá? Depois a gente tem as despesas e as receitas não operacionais, tá? Que são as receitas financeiras, despesas com juros, essas coisas que a gente ainda não está trabalhando ainda, tá? A gente tem os nossos impostos, o imposto de renda, a contribuição social, que é calculada em cima desse lucro operacional, que é antes o imposto, tá? Então a gente vai repetir, como a gente não vai trabalhar com as linhas embaixo, então a gente vai repetir. A linha de baixo, a gente chegou o quê? No lucro do exercício, tá bom? E a gente repete o resultado, tá bom? Então, quando a gente chegar aqui em lucro operacional, a gente para porque a gente ainda não está trabalhando com as nossas despesas e receitas operacionais e nem ainda calculando o imposto ainda sobre o meu lucro, tá bom? E se eu fosse prejuízo, professor, o que seria aqui? Seria meu prejuízo do exercício, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso exercício da DRE, uma demonstração simples, certo? Desde que você faça a sua DRE muito bem feita, certo? Acerte os lançamentos contábeis, que são o primordial, é vocês registrarem os lançamentos contábeis ali no formato de razonete correto, e que você vai conseguir ver ali se você teve lucro ou prejuízo, tá bom? E para demonstração da DRE, ela vai refletir o que aconteceu na empresa, só que no meu ARI. O meu ARI eu já vou saber se eu tive lucro ou prejuízo, só que aqui eu consigo ver com mais clareza o que está me dando, o que eu tenho maior gasto aqui, tá? Quanto que eu estou gastando em imposto, o que está afetando aqui o meu lucro, o que está afetando a minha operação, será que são as minhas despesas operacionais? Será que é meu custo que está muito alto? Ou será que é os meus impostos? Às vezes eu posso vender bastante, mas meu custo ser muito alto. Aqui eu já posso ter problema já. Ou, quando chega aqui eu posso ter lucro. E aqui eu posso terminar com prejuízo. Então a DRE eu consigo ter essa visão. Tá bom? Então é isso, pessoal. O próximo exercício eu vou orientar vocês como vocês vão fazer. Então eu utilizei aqui o exercício 6 aí de vocês, tá bom? Em que veio o exemplo aqui com os razonetes das receitas de despesa, aquelas contas que foram para o ARI, para a gente fazer um exemplo bem rapidinho, bem bacana. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.